Olá, amigos, tudo bem? A gente já soltou dois vídeos aqui relacionados com independências das colônias americanas. Eu me refiro às colônias americanas como um todo, incluindo os Estados Unidos. Então a gente soltou um vídeo sobre a Revolução Americana, ou seja, independência das 13 colônias inglesas que viriam a constituir os Estados Unidos, e também um vídeo sobre a independência das colônias espanholas. Eu quero agora fechar esse ciclo com vocês, falando um pouco aqui sobre o processo de independência do Brasil. Esse é o tema desse vídeo. Muito bem, durante muito tempo se explicou o nosso processo de emancipação política, a nossa independência, como tendo sido resultado da ação, digamos, individual, né, ou pessoal de alguns grandes personagens históricos. Era aquela versão da historiografia oficial. Falou-se muito no papel de Tiradentes. Tiradentes, inclusive, é considerado como o mártir da independência, né? Ele protagonizou aí o primeiro, ou um dos primeiros movimentos em favor da independência do Brasil. Fala-se muito em José Bonifácio, que também é chamado de o patriarca da independência, e, evidentemente, fala-se da figura do Dom Pedro I. Mas, na verdade, o processo de independência do Brasil ele foi um processo mais complexo. Ninguém faz a história sozinho, a gente sabe disso. A história é fruto da ação da sociedade, do conjunto da sociedade, não é isso? Então, o que explica a independência do Brasil? Ela foi resultado de quê? A gente poderia dizer que a nossa independência ela resultou de fatores estruturais e fatores conjunturais. Vamos analisá-los. Começando pelos chamados fatores estruturais. Quando eu uso essa expressão, eu me refiro à estrutura do sistema colonial português implantado no Brasil. Aí eu me refiro ao chamado Pacto Colonial. Existia uma relação comercial entre o Brasil, enquanto colônia, e Portugal, enquanto metrópole. Essa relação ela era regida pelo chamado Pacto Colonial. Era um acordo econômico que estabelecia o monopólio comercial português em relação ao Brasil, como de resto Portugal fazia com todas as suas colônias, né? Isso era um princípio básico do mercantilismo. Esse monopólio ele simplesmente estabelecia que as colônias elas eram obrigadas a comercializar única e exclusivamente com a metrópole, no caso Portugal. Tá? Então não existia liberdade de comércio para a colônia, diferentemente, evidentemente, da metrópole. Esse pacto também estabelecia, no caso do Brasil, o quê? Estabelecia que o Brasil venderia matérias-primas e produtos tropicais para Portugal, e Portugal, por sua vez, venderia manufaturas para o Brasil. Tá? Essa relação, então a gente vê assim que, além dela ser desvantajosa para o Brasil, em termos de venda e compra, porque a gente vendia matéria-prima e produtos tropicais que evidentemente eram mais baratos do que aquilo que a gente comprava, né? Que eram as manufaturas. Mas isso não era o pior. O pior era a questão do monopólio. O Brasil estava na condição de aceitar os preços que a metrópole, ou seja, Portugal, cobrava no momento em que vendia as suas manufaturas, que já eram mais caras, e os preços que Portugal também estabelecia na hora de comprar as nossas matérias-primas. Então era uma relação duplamente desvantajosa para o Brasil, no caso a colônia. Então isso criou um conflito entre duas classes dominantes. Tá? A classe dominante colonial, que era constituída por uma aristocracia rural, os grandes proprietários rurais, o Brasil exportava produtos agrícolas, e a chamada burguesia mercantil metropolitana, os comerciantes portugueses. Havia uma relação conflituosa. Isso aí é que explica basicamente o que motivou a luta de independência do Brasil. Tá? Por quê?
a classe dominante brasileira, essa aristocracia, né, rural, ela queria a liberdade comercial. Queria poder vender e comprar livremente para outros países, tá? Para não ficar submetido àquelas imposições de preço por parte da burguesia portuguesa, do Estado português. E isso só seria possível como? Isso só seria possível com a independência. Se o Brasil se tornasse um país independente e, a partir daí, evidentemente, pudesse estabelecer relações comerciais com quem bem entendesse. Tá? Então aí está a grande causa da luta de independência do Brasil. Tá? A luta foi pela liberdade de comércio, que interessava basicamente a essa elite colonial. Então esse seria o fator estrutural, né? Conforme eu coloquei no início aí do vídeo. Agora houve um fator conjuntural que acabou motivando, né, iniciando esse processo de independência. A conjuntura internacional. Aí eu me refiro à vinda da corte portuguesa para o Brasil. Em 1808, a corte veio para o Brasil, Dom João VI era príncipe regente de Portugal, governava o país, né, na prática, e com isso o Brasil passou por uma mudança, mudou o seu status político. Né? O Brasil virou Reino Unido de Portugal. Então veio assim, uma grande mudança de natureza política. A gente já não era mais apenas uma colônia portuguesa, a gente era sede do reino português. Tá? A vinda da família real para cá, você sabe, foi em função da invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte, na época, né, em que Napoleão impôs um bloqueio continental contra a Inglaterra e Portugal acabou não aderindo, assim como também a Espanha não aderiu. Okay? Então houve essa mudança política, né? E houve também uma mudança econômica, que foi muito importante, que foi a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, né? Beneficiando evidentemente a Inglaterra, que foi o país que, né, patrocinou, apoiou, né, a corte portuguesa na sua fuga aqui para o Brasil, escoltou, né, na prática a corte até o Brasil. Tá? Então essa abertura do comércio brasileiro, a célebre abertura dos portos, né, ela na prática ela extinguiu o pacto colonial. Acabou. Né? Quer dizer, a grande reivindicação, o grande desejo, né, dessa aristocracia rural brasileira, ele acabou na prática sendo atendido. Tá bom? Então até aí tudo bem. Você me perguntaria, então por que houve a independência? Houve um outro fato aí dentro dessa conjuntura, né, internacional, que foi a Revolução do Porto, em 1820 em Portugal, tá? Quando os portugueses retomaram o controle do país, expulsaram os franceses, acabaram com o controle inglês que estava estabelecido no país desde a vinda do Dom João VI para cá. Né? Essa revolução ela acabou, né, os comerciantes do Porto, os comerciantes portugueses, eles exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal. E o Dom João VI voltou à corte, voltou para Portugal. Tá? Voltando para lá, houve uma tentativa dessa elite comercial portuguesa, né, criando uma nova Constituição, houve a intenção de recolonizar o Brasil. Ou seja, fazer o Brasil voltar à sua condição de colônia. Evidentemente, o interesse dessa elite comercial portuguesa era restabelecer o pacto colonial, né, que existia anteriormente, ou seja, instituir novamente o monopólio comercial sobre o Brasil. Tá? Aí que houve, né, o grande embate, porque as elites brasileiras que, né, já tinham conquistado a liberdade de comércio não aceitaram aquela situação de retornar, né, do retorno do pacto colonial, do monopólio comercial português sobre o Brasil. E aí o Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil, né, que foi colocado aqui no governo depois que Dom João VI voltou para lá, ele acabou sendo pressionado, né, pelas elites coloniais, também pelas classes médias, evidentemente, e acabou permanecendo no Brasil. Foi o célebre Dia do Fico. Depois começou a haver uma pressão, né, do governo português para que o Dom Pedro I retornasse a Portugal, e ele ficou aí, né, num fogo cruzado. Ou obedecia ao pai ou ficava aqui, né, se tornando aí
imperador, né, governando efetivamente o Brasil. Ele acabou, né, ficando por aqui, né, optou por se tornar imperador. Né, e aí ocorreu o célebre episódio aí do 7 de setembro de 1822, quando foi formalizada a nossa independência. Tá? Então a coisa foi assim, basicamente fruto de fatores de ordem estrutural, essa questão da liberdade de comércio, que não existia em relação a Portugal, e a conjuntura internacional que acabou fazendo a corte vir para cá e depois voltando. Tá? Então, é esse conjunto de acontecimentos que explica a nossa independência. Tá? Conflito basicamente de interesse entre classes dominantes, a colonial e a metropolitana. Tá bom? Evidentemente a independência ela não trouxe mudanças muito, né, profundas para o Brasil, a gente continuou muito dependente aí, do exterior, basicamente da Inglaterra, que foi o primeiro grande credor aí do Brasil. A nossa sociedade ela continuou fortemente hierarquizada, o poder político nas mãos exatamente dessa aristocracia rural. A escravidão continuou, continuamos a ser um país exportador de produtos agrícolas, né, monocultor por excelência, um fraco desenvolvimento do setor manufatureiro. Então, assim, o impacto social, o alcance social realmente da nossa independência não foi muito profundo, tá ok? Então é isso aí, gente. Tá? Foi isso aí que esse foi o processo que resultou na independência do Brasil. Eu recomendo para vocês um vídeo que a gente tem aqui relacionado com a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I. Tá bom, gente? Beijo para vocês e até a próxima.